Se você quer entender um pouco melhor como que o STF se tornou um tribunal de exceção e vem violando de forma consistente vários direitos e garantias do nosso direito brasileiro, se liga nessa aula aqui que o Pavinato deu. Conceito de soberania. O conceito de soberania é você, enquanto país, se base. Você não acha que não existe uma intenção dos Estados Unidos, do Trump, de interferir na maneira como a gente faz as coisas no Brasil, com a aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, é uma outra galera ali? Por que eu tô dizendo isso? Porque claro, existe a discussão de que tá rolando uma tentativa de interferência na soberania e na maneira como o Brasil opera nessas próprias decisões judiciais. E não é defendendo. Certo. Mas essa ação, ela tem um impacto, ela é contra, de fato, um juiz do STF de um país. Pois é. Aí a gente precisa voltar a casos atrás. Né? Eu optei pela vida de comunicador, mas a minha formação é toda jurídica. E como eu converso com os meus antigos professores, eu abandonei a advocacia em especial, porque de que adianta você ser bem formado, estudar tanto, encher o rabicó de título para fazer uma tese e ela ser julgada pelo Toffoli, que nunca fez uma pós, nunca escreveu um livro, nem um artigo. Suspeito até que ele não tenha lido os livros. De que adianta? Então, quando a gente... Mas a única coisa que eu faço no direito ainda é dar aula. Né? Eu leciono filosofia do direito. Então a gente tem que se perguntar. Primeiro, é um juiz da Suprema Corte. É um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, pelo papel timbrado é. Mas o que é um ministro do Supremo Tribunal Federal? O ministro do Supremo Tribunal Federal é um sujeito que tem reputação ilibada, mais de 35 anos, é brasileiro nato e tem notável saber jurídico. E um Supremo, portanto, ele só existe quando existem 11 juízes que têm mais de 35 anos, são brasileiros natos, têm reputação ilibada, gozam dos seus direitos políticos e têm notável saber jurídico. O STF já perdeu, ele já rifou o notável saber jurídico há muito tempo. Desde 2007, o Brasil vem emplacando ministro atrás de ministro. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro do professor Moreira Alves. Quando ele passava no corredor do Lago São Francisco, a gente fazia o nome do pai e dizia que ele não tinha notável saber jurídico, que ele tinha santíssimo saber jurídico. Tamanho conhecimento que era do Moreira Alves, que faleceu o ano passado. Deve ter morrido de desgosto, né? Conhecendo o professor Moreira Alves, sabe? É o que ele pensava dessa atual composição do STF. Então começa o erro daí. O STF, ele tem sido Supremo, porque para você ser Supremo, você tem que ser uma coisa meio que sobre-humana. Então você não pode entrar no calor do debate, você não pode entrar em briga de bar. Não existe ministro Supremo que entra em briga de bar. Ele tem que estar acima da briga de bar. Isso é um ponto. O segundo ponto. Porque ele é um ministro do Supremo, ele não pode cometer crimes? Ele está acima do bem e do mal? Ele saiu da condição humana? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Quando ele comete crimes, os crimes dele são mais sérios, porque ele tem que ser um modelo de alguma coisa boa. Né? A mulher de César, basta ser honesta, tem que parecer honesta. Agora, no Brasil, elas não conseguem sequer parecer honestas. E o Alexandre de Moraes, ele, portanto, tomou decisões que violam os direitos humanos? Essa é uma pergunta que se faz, porque a Magnitsky se aplica a quem viola direitos fundamentais. Bom, vamos analisar. Os Estados Unidos querem interferir na soberania do Estado brasileiro. O que é Estado? Nós temos que conceituar Estado. Estado, a equação Estado é igual: território, povo e direito. Não tem ministro do STF, não tem presidente, não tem vice, não tem STF, não tem poder legislativo, judiciário e executivo. A equação da formação do Estado, e eu estou dando aqui a definição mais simples, que é do professor Dalmo de Abreu Dallari, fundador do PT. Estado é igual território, a gente vê no mapa, povo, somos todos nós, e direito. É o direito que define quais são os poderes, é o direito que define quem pode ocupar os poderes e de que forma pode ocupar os poderes. Portanto, um golpe de Estado ou ferir a soberania do Estado é você ferir o povo do Estado, o território do Estado ou o direito do Estado. Então vamos olhar o direito do Estado, porque o que se diz é que o Alexandre de Moraes está ferindo direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais, reconhecido na Carta de 1948 da ONU, é o direito ao devido processo legal e à ampla defesa. A Constituição Brasileira de 88, mais escangalhada que rapariga de beira de estrada, sabe, em dia de saque do FGTS, uma coisa louca. Ela diz que o processo criminal no Brasil, ele, mais do que qualquer outro processo administrativo, civil, de família, qualquer coisa, ele não tem só que observar a legalidade, ele tem que observar o princípio da amplíssima, da estritíssima legalidade, é a Constituição que diz isso, o princípio da estrita legalidade. Então tudo que acontece no processo criminal tem que estar previsto na lei, tem que estar escrito numa lei anterior aos fatos. O que está escrito na lei? Vamos ficar só no caso do Bolsonaro, porque eu posso aqui passar horas e horas discorrendo, porque eu já fiz uma análise, uma limpa de tudo. A denúncia contra o Bolsonaro, e não quero defender Bolsonaro, nem Lula, nem LG, eu quero falar o que está no direito e o que aconteceu. O que aconteceu? Tinha uma investigação da Polícia Federal. Essa investigação diz a Lei 8.038 de 1990, que regula o processo criminal quando ele tem competência originária para processos criminais. Ok. Lei 8.038, que é mencionada logo na ementa, que é o resumo do acórdão, que acolheu a denúncia da PGR e transformou o Bolsonaro mais 31
tem uma pessoa réus como a cabeça do golpismo. Bom, pois bem, o que disse nessa emenda? Atendeu-se integralmente a Lei 8.038. Atendeu-se integralmente ela foi respeitada por completo. Aí o que diz essa lei? Essa lei ela diz o seguinte no artigo 3º. Quando um inquérito na Polícia Federal recebe pedido do PGR para que ele seja arquivado, o juiz no STF ele tem que obrigatoriamente arquivar. O Augusto Aras, PGR anterior ao Paulo Gonet, ele pediu o arquivamento desse inquérito. O Alexandre de Moraes mandou arquivar? Não. Ah, mas a lei não vê uma exceção a essa regra? Vê. Quando o juiz relator não quer arquivar, ele tem que mandar para o plenário decidir se isso continua ou se isso vai ao arquivo. Foi mandado ao plenário? Não. Então o inquérito já deveria ter acabado. Não acabou. Mas vamos fingir que no Aras não pediu para arquivar. O que a lei diz no artigo 1º da Lei 8.038? É só dar Google, gente. Se você não for analfabeto, você vai ler o que está escrito ali. O artigo 1º diz o seguinte: a partir do dia que o PGR recebe o relatório, ou seja, a conclusão do trabalho de investigação da Polícia Federal, ele tem um prazo para denunciar ou não. E o que a gente aprende, qualquer primeiranista de direito sabe, você pode perder tudo no direito, menos o prazo. Perda de prazo é irremediável. Então o que diz a Lei 8.038 no artigo 1º? Do dia que o Paulo Gonet recebeu o relatório da Polícia Federal, e ele o recebeu no dia 26 de novembro de 2024, ele teria, veja bem, 15 dias para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro. 15 dias úteis. Só que, se existe algum dos investigados preso preventivamente, o prazo vai para 5. Então o Paulo Gonet recebeu o relatório no dia 26 de novembro de 2024, o prazo dele acabaria no dia 3 de dezembro de 2024, porque tinha o Mauro Cid, naquela época preso, ou se não tivesse preso estava com tornozeleira, tem o Braga Neto que está preso até hoje, então o prazo é de 5. Tá. Ele apresentou a denúncia no dia 3 de dezembro de 2024? Não, ele apresentou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Não foi nem perto. Ah, mas não tem uma exceção na lei que permite ele levar mais tempo, porque o caso é complexo, né? Tem aquele monte de página, etc. Tem, claro, a lei dá uma opção. A lei diz que, se o PGR não conseguir apresentar a denúncia em 5 dias, ele tem que pedir para o juiz mais prazo indeterminado, ele pode demorar quando ele quiser, mas desde que o juiz, ele libere todos os investigados que estão em prisão preventiva ou cumprindo cautelar, ou seja, não pode ter nem tornozeleira eletrônica. Aí ele pode entregar a denúncia no prazo que ele quiser. Mas ele pediu? Não. O Braga Neto foi solto? Não. Ele demorou o tempo que ele quis para apresentar a denúncia? Demorou. Então o prazo não foi cumprido. Então nós estamos discutindo hoje o cerceamento da coisa mais básica de quando se fala em segurança jurídica, que é prazo processual. Fala uma coisa, posso interromper? Eu quero acabar só nesse exemplo. Só isso. Você com o seu conhecimento das leis, de códigos e tudo mais, né, e das datas e tudo mais, mas também existem muitos juristas e muitos advogados e muitos juristas importantes. É isso que eu não me conformo. Que consideram que o que foi feito e o que está sendo feito não transige ou não violenta ou não desrespeita a lei da forma como você está dizendo que uma série de juristas e especialistas dizem que violenta e que não está certo. Então, eu vi várias declarações e isso me espanta muito. Me espanta muito porque a matéria-prima do jurista, aliás, jurista é uma pessoa que estuda muito, né? Ou eu prefiro dizer profissionais do direito, que o Brasil tem poucos juristas, que são pessoas que estudam a sério o direito, né? Que gastam, que perdem a vida, como é o meu caso, para estudar a coisa a fundo. Muito embora eu fale muita bobagem, muito palavrão, é um jeito de eu me comunicar e é um jeito de eu traduzir coisas complexas do direito. O que acontece me espanta, porque está escrito na lei. O prazo está escrito na lei. Está lá, 15 dias ou 5 dias indeterminado se não tiver ninguém preso. São essas 3 vias que a lei dá. E o que me espanta é que a mesma lei processual, agora, a Constituição e o Código de Processo dizem que toda decisão tem que ser fundamentada e tem que enfrentar os argumentos que a defesa apresenta. E a defesa apresentou esses argumentos. O que acontece no STF? Eu li aquele acórdão de cabo a rabo. Na ementa se diz atendimento integral à Lei 8.038 de 1990, que é a que estipula esse prazo, mas você lê todos os votos e o relatório, você não encontra uma menção ao artigo de lei que fala do prazo. Então eles dizem que atenderam a lei, mas não respondem esse caso. Eu não vi nenhum juiz da primeira turma do STF, e eu já falei com o juiz da segunda turma sobre isso, como dizem no Globo, em caráter reservado. Ninguém, eles estão usando a técnica de fingir que não existe esse dispositivo. Eles dizem, não, nós cumprimos tudo. E a gente fica que nem louco aqui, não, mas ó, aqui é o artigo 1º, o artigo 1º. Eles olham pra cá, nós cumprimos a lei. Então eles estão fazendo com que a gente enlouqueça. E eu não sei qual é o interesse, porque muitos desses juristas que têm defendido o STF têm causas milionárias e bilionárias na corte. Então eu não sei se o compromisso deles é com o direito, né, se é com os júris ou se é com os juros. Sabe que tem alguns momentos que eu fico surpreso em ver você é um crítico feroz do STF, né? Sou, claro. Não, eu sou um cara entusiasta do STF, eu sou crítico dos sequestradores do STF. Tá, e é a sua posição que você vem defendendo e tal. Agora, eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. Porque aí, se a gente for para os Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, ela é conservadora. Tem acho que um juiz que não é conservador. Todos os outros são identificados como conservadores. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump, né? Algumas delas surpreendem, inclusive aquela
aquela relativa ao nascimento de bebês nos Estados Unidos, e que muitas vezes o presidente americano tem determinada saída do pai, da criança e tudo mais. Na Constituição diz que não pode. Mas a Suprema Corte toma a decisão, ninguém vai apredejar a Suprema Corte. E aqui, você vê algum juiz da Suprema Corte americana indo pro Caribe todo final de semana, indo pra Mykonos, andando com um avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte americana descendo pra briga de bar? Mas teve esse ano denúncia contra o juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Não, porque viajaram... Mas ninguém foi preso por criticar o juiz. Mas, não. Foi? Não, e o que eu tô dizendo é o seguinte, é que aqui, nos Estados Unidos, também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos, viagens e tudo mais. Quem tá denunciado tá preso? Quem denunciou está preso? Eu não acompanhei isso. Então, mas há uma outra atitude em relação à instituição, porque nós passaremos e os presidentes também, mas a instituição vai ficar. Exato. E ela também já foi criticada antes, mas hoje a virulência e a agressividade contra a instituição, eu fico olhando e falando assim, bom, se nós começarmos a destruir as instituições, mas não somos nós. Vai sobrar o caos. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 2, se eu tiver boa vontade. Por quê? A Constituição e as leis brasileiras, elas são claras em alguns pontos. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. Para ficar em 3 casos. O Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa para as organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Prejulgou. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou, Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou, você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar, você vai falar pro The Wall Street Journal. Como ele fez anteontem. Então ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. E daí vem a virulência, porque um ministro não pode descer pra briga de bar. Quem já viu a foto do professor Moreira Alves no jornal? Nunca se viu. Nunca se viu. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio pra um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali e depois ainda liga pra empresa, pro jornal O Estado de São Paulo e diz, mande embora quem bateu esta foto, uma foto pra ganhar prêmio. Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. E às vezes, porque a gente ergue um tom de voz, parece que a gente é virulento. Mas não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. E sempre foi assim. Você pega os trabalhos da Constituinte de 88 e os lê. O poder do Supremo, com uma Constituição deste tamanho, é imenso. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar ali. Que qualquer opinião... Porque o povo brasileiro é um povo sem educação formal. E o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu o compromisso de educar, de dar educação pro povo. Mas não dá. Então o que a gente vai esperar de pessoas simples? Porque o brasileiro é um povo simples. Quando você fica com raiva e você não sabe como se expressar, você fica com raiva. Fala palavrão. Mas isso... Ele como juiz supremo, e ele falou o dedo do meio. Ele falou na entrevista pro Washington Post que não vai mudar 1 milímetro do comportamento dele. Né? Você veja. Ele tá falando de um caso que ainda está acontecendo. E ele disse que as provas serão olhadas, tudo vai ser analisado, foram ouvidos 179 depoimentos e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. Veja, né? O depoimento do Cid. Quando ele fala, quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário para um Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Eu acho que daqui a pouco nós estamos invocando a tonga da mironga do cabuletê para dar decisão e pirueta nesse país. Você acha que ele vai condenar? Primeiro, ele vai condenar Bolsonaro? Ele já tá, o Bolsonaro já está condenado. E vai condenar com a pena máxima? Bom, se você perguntasse isso para um jurista, ele falava, ele não poderia nem estar processando. Bom, porque perdeu o prazo, perdeu-se o prazo. Mas ele tá, esse é o fato. E isso é crime de abuso de autoridade. Mas tá. Lei de 2019. Mas tá, isso é fato. E aí vai ter o julgamento. Aí vai ter o julgamento. Você acha que ele aplica a pena máxima? Porque se discute muito também. Ele pode fazer tudo. Ele pode pôr até pena de morte. Do jeito que tá o Brasil, ele pode escrever até nesse caso a cadeira elétrica. Tem gente que vai fazer assim, veja. Se discute o peso das penas às pessoas que invadiram a área dos 3 tribunais. Sim. E foram condenadas a 14 anos, a 17 anos. Se discute muito o tamanho dessas penas em relação àquilo que foi comprovado ou não. Foi comprovado no mínimo que as pessoas estavam lá. Mas tem outras coisas lá que foram
incluídas nas investigações, no inquérito e no julgamento. Você acha que em algum momento vai se voltar a discutir a pena destas pessoas? Não tem como. Juridicamente não tem como. Porque é tudo nulo. É tudo nulo. Não tem validade jurídica nenhuma. Eu fiz uma pesquisa de jurisprudência nos estados. Sabe quantos % de traficantes que são presos traficando com fuzil na mão? Sabe quantos % é de 17 ou mais anos de reclusão? 0. Todos são penas menores. Você traficar com um fuzil automático no Brasil não dá isso. Aí, usa o critério de proporcionalidade que quiser, mas é tudo um absurdo. Quando o Sérgio Moro fez o que fez com o Lula, e eu passei 2 anos e meio sendo chamado de comunista. Porque tu achava que O Sérgio Moro, ele engendrou todo esse zeitgeist do inferno que hoje é praticado pelo Alexandre de Moraes. Verdade. Só que ele não se tocou que ele não era um juiz do Supremo, ele era um juiz de primeira instância. Agora, quando esse método Moro é aplicado no Supremo, aí o caos está instaurado. E sabe o que é mais engraçado de ver? Teve uma ocasião, e esta ocasião levou o ministro Gilmar Mendes a chorar em uma sessão. O então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, hoje ministro do STF, da primeira turma do Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma do Alexandre de Moraes, ele pediu uma parte porque o Moro estava atropelando uma etapa da audiência. E o Moro se virou para o Cristiano Zanin e disse o seguinte: se o senhor quer presidir a audiência, faça concurso. Isso foi um desrespeito danado a um advogado. Eu, como advogado, na época, nossa, se o juiz falasse isso pra mim, ele saia ascendente da audiência e eu saia preso. Mas ele falou, isso causou comoção no STJ, etc. E, há algumas semanas, o advogado do Felipe Martins, na primeira turma, pediu uma parte, porque o Alexandre estava editando trechos de uma conversa, e de fato está fazendo. Sabe o que o Alexandre disse para o advogado Felipe Martins? O quê? Se o senhor quiser mandar na audiência, o senhor preste concurso. Mesma coisa. E o que o Alexandre Zanin fez? Não vi, não sei. Exato. Ninguém falou nada. Exato. Agora vem cá, vereador, você não enxerga a gravidade do que aconteceu e do que é chamado como tentativa de um golpe de Estado? Eu enxergo. Não, eu não enxergo grave como golpe de Estado. Eu enxergo como a gravidade da desinformação, mas não porque as pessoas foram levadas a dar um golpe. A gravidade de desinformação na vida das pessoas, de levá-las a acreditar que ir para Brasília num domingo de recesso, que não tem um deputado, um senador e um juiz do STF em Brasília, fosse mudar alguma coisa. Isso me preocupa quanto à ignorância. Agora, vamos imaginar, vamos fazer hipóteses, vamos imaginar que todos que estavam ali eram realmente pessoas perigosíssimas que foram dar um golpe. Vamos trabalhar com essa hipótese. Vamos considerar que todos queriam dar um golpe, queriam fuzilar e empalar o corpo nu de Alexandre de Moraes no centro da Praça dos Três Poderes. Todos estavam comungando e compartilharam ali tarefas, né? Um vai fazer uma coisa, outro estava tudo organizado. Vamos falar que realmente seria um golpe como nenhum outro. Mesmo nessa hipótese, em que todos assumem a sua vontade assassina de empalar tão nobre ministro do STF e apear o poder pelas mãos e entregar a Débora dos Santos o Ministério da Saúde e entregar ao João das Couves o Ministério da Fazenda, considerando tudo isso, eu tenho que pensar o seguinte: ou eu sou o Estado de Direito ou eu sou o Estado de exceção. Se eu sou o Estado de Direito, eu preciso condená-los seguindo o princípio da estrita legalidade. Eu fiz isso? Não, então tá errado. Ah, mas isso é muito grave. De fato, essa hipótese que eu estou considerando, ela é muito. Então não há que haver uma exceção. Bom, no Estado Democrático de Direito, a exceção é prevista pela própria Constituição, que no caso é o Estado de sítio ou o Estado de defesa. São 2 hipóteses, que tem que passar pelo Conselho da República, tem que ter aprovação do Congresso. São as únicas 2 exceções previstas à vigência do direito. Ah, mas isso é tão grave, tão inimaginável, que não dava nem pra prever. Então é mais fácil fuzilar, põe no paredão e fuzila, acaba com esse lenga-lenga. Porque a mesma coisa é você fuzilar. É a mesma coisa. Quando você especificamente citou o grupo de pessoas que foi lá no Palácio, porque eu comecei a pergunta assim, né? Uma dessas pessoas ficaram 2 meses na frente do quartel, pregando o golpe, o que é um crime, pedindo a intervenção militar, o que é um crime capitulado na Constituição. Certo. Pedindo intervenção militar, pedindo que os militares voltassem ao poder, todos são crimes. Mas isso não é crime de golpe, isso é só incitação ao crime, que não dá nem prisão preventiva. É que eu te perguntei de uma forma geral e você falou de um aspecto específico. E nós, cidadãos, não podemos chegar diante de uma autoridade e falar, mas eu não sabia que isso era crime. Não pode. A gente não pode. Que nem o Alexandre de Moraes, ele não pode virar e falar, eu não sabia que não rever a prisão preventiva de 90 em 90 dias e deixar uma pessoa presa até morrer, que é o caso do Clesão, eu não sabia que era crime de abuso de autoridade. Ele menos ainda. Agora, que crime que teriam cometido as pessoas que ficaram 2 meses? Incitação ao golpismo. Mas é o crime de incitação, porque o golpismo só existiria se as Forças Armadas falassem, povo, se é para o bem geral da nação e felicidade de todos, digam que a Esquadrilha da Fumaça vai sair agora e não vai sobrar para ninguém. Nós vamos arrupiar. Mas não aconteceu.